meu canto de dor, feito em seu louvor. Iemanjá, Iemanjá,
Vivemos em uma época exponencial, de inovação e oportunidades, mas marcada por enormes desafios coletivos. Populações em vulnerabilidade, recursos naturais exauridos, pessoas desconectadas de propósito ou motivação, problemas sistêmicos, interligados e interdependentes. É hora de nos perguntarmos qual é o papel das nossas organizações, empresas e governos. Mudar as regras do jogo. Precisamos de lideranças conectadas para a construção de soluções sistêmicas, preparadas para inovar de forma colaborativa e eficiente para superarmos o modelo no qual a sociedade serve a economia rumo a uma cultura na qual a economia nutre o todo. Um sistema que redefine os papéis do Estado, das empresas e da sociedade civil organizada, a fim de criarmos vínculos de confiança e gerarmos bens públicos globais. O Agente Muda é uma comunidade que ativa a potência coletiva, conecta e instrumentaliza lideranças sistêmicas comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo. Juntos, para encontrar alternativas reais e aplicáveis e escalar soluções sistêmicas. Agente Muda. Líderes que mudam as regras do jogo. Olá! Bom dia, pessoal! Muito bem-vindas e bem-vindos. Todos me escutam bem? Se sim, dá um joinha aí. Isso! Bom, primeiro de tudo, queremos saber como vocês estão chegando, então vocês puderem deixar uma palavra aí no chat. Tô curiosa, tô animado, tô querendo saber como vai ser, só para a gente sentir como tá aí o grupo chegando. Bem-vindos e bem-vindas à primeira aula aberta, então, da comunidade de Prática Muda. Hoje é a nossa primeira aula para os inscritos, né, do programa. A gente está recebendo aqui o Stuart Wallace como convidado, mas antes da gente começar, né, a apresentar ele dar a aula dele, a gente vai falar aqui sobre alguns combinados, que nem a gente, alguns acordos, né, que nem a gente falou no último evento, que estava lá, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade, né, o que a comunidade é, vamos apresentar um pouco a comunidade, eu vou chamar o Marcel para falar daqui a pouco, e aí então a gente vai entrar na nossa primeira aula, então só para vocês saberem um pouquinho como vai ser o dia de hoje. Bom, combinados então, para a gente começar, se vocês puderem deixar a câmera ligada para a gente poder ver as reações de vocês, poder já começar a identificar os rostinhos e se conhecer, associar o nome às feições. O microfone no mudo, né, que a gente está aqui numa sala grande com muita gente, a gente sabe que às vezes está em casa, faz barulho, faz parte do home office, né, de trabalhar em casa, às vezes tem um barulho ou outro, então deixar o microfone no mudo. As perguntas hoje vão ser no chat, a gente vai ter um momento de interação no começo, que a gente vai conversar e trocar, mas as perguntas elas vão ficar no chat, então quando o Stuart estiver dando a aula dele, a gente vai estar facilitando as perguntas, a gente vai apresentar todo mundo, mas a Marina Gattazzi e o Samuel Emílio estão aqui, né, para fazer essa facilitação, para apresentar eles mais tarde. A gente tem tradução simultânea, a Fernanda está aqui, para quem está vendo aí as pessoas que estão com o fundo do Muda aqui, o pessoal da organização. Então, se você precisar de tradução simultânea, saiba que é só ir na barra ali embaixo no Zoom, tem um globinho escrito interpretação ou interpretation, e lá você consegue escolher o canal português ou inglês, que aí você consegue trocar de língua, caso seja necessário, mais para frente, quando a gente fazer a transição para o inglês. E para você que vai compartilhar, tá aí no Instagram, quer compartilhar um pouquinho sobre a jornada, não esquece de marcar @agente.muda, eu vou colocar aqui no chat para vocês terem bonitinho, marcar no Stories, já começar, né, a movimentar a nossa comunidade, mostrar aqui a nossa aula, os conteúdos e compartilhar tudo que a gente está aprendendo juntos. Bom, então esses são os combinados de hoje, tudo certo para todo mundo, qualquer problema que vocês tiverem pode me chamar no chat, estou aqui com vocês, né, facilitando aqui o evento. Meu nome é Thaís Mantovani, né, para quem me conheceu no último evento, mas está me conhecendo agora,
Eu trabalho no Sense Lab, que está responsável pelo conteúdo e a correalização aqui, junto com a Dynamo e tantas outras organizações incríveis que estão fazendo parte, que o Marcel vai agradecer todas elas aqui no nosso evento. Bom, vou chamar o Marcel, então, que é empreendedor de impacto, é cofundador da Dynamo Lab e do Sistema B Brasil, para apresentar um pouco da comunidade de prática e falar um pouco da Masterclass que a gente vai ter hoje, antes da gente passar a bola para o Stuart, para a Marina e para o Samuel. Marcel, está com você. Obrigado, Thaís. Bom dia a todas e todos. Super feliz de começar essa semana com vocês. A nossa primeira Masterclass, ou segunda Masterclass, na verdade, mas a primeira desse grupo fechado, em que hoje nós vamos falar sobre economia do bem-estar. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos pela participação, pela confiança, por aceitar ser parte desse grupo pioneiro, um grupo piloto, em que a gente, de maneira bastante embrionária, vem começando esse grupo, e todos vocês são agentes muda, né? Então, pessoas que têm ocupado posições de liderança, posições de influência, posições de realização, de grande contribuição para a gente construir um outro Brasil, um outro mundo possível, e o sonho desse programa, a grande visão desse programa, a gente construir uma comunidade de práticas e lideranças sistêmicas que mudam as regras do jogo, para a gente, de fato, construir um sistema econômico mais equitativo e regenerativo. Esse programa tem 3 etapas. Nós estamos agora, hoje, concluindo uma etapa importante do programa, que é a etapa preparatória para o nosso encontro imersivo. Então, nessa primeira etapa, nós tivemos um primeiro encontro aberto com muitas pessoas, mais de 200 pessoas conectaram ao vivo, mais de 500 pessoas se conectaram depois, que foi o primeiro encontro com o Daniel Val, em que nós conversamos sobre economia regenerativa. Vocês vão receber em alguns dias mais um encontro, e aí vai ser assíncrono, né? Foi um encontro gravado com 2 personalidades também muito relevantes para o nosso campo, para a nova economia, né? A Célia Cruz, diretora executiva do ICE, que tem feito uma contribuição extremamente relevante para o fortalecimento do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil. Ela dialogou, moderou, facilitou uma conversa incrível com o Sir Ronald Cohen, também uma personalidade muito relevante no mundo, mas sobretudo no Reino Unido, criando a indústria do Venture Capital lá, criando instrumentos de impacto como Social Impact Bonds, criando organizações relevantes como Social Finance, Big Society Capital, que trabalhou com o governo britânico na criação de todo esse ecossistema, na criação do Bilab UK, né? Ele foi um empresário que criou uma das primeiras empresas B no Reino Unido, a Bridge Ventures. Também foi o filantropo que ajudou a fazer o capital semente para a criação do movimento de empresas B lá, com a criação do Bilab UK, e hoje tem feito trabalho incrível também na Universidade de Harvard, com o trabalho da contabilidade de impacto, né? Então, nesse próximo encontro, que vai ser assíncrono, nós vamos falar sobre economia de impacto. E hoje nós vamos falar sobre economia do bem-estar. E logo mais a Thaís vai apresentar melhor, junto com o Samuel e com a Marina, o nosso grande inspirador de hoje, facilitador, um grande pensador das novas economias. Stuart Wallace vai nos inspirar muito sobre a economia do bem-estar, né? E como instrumentos, como o índice de bem-estar, por exemplo, podem revolucionar a maneira como a gente escreve e redefine as regras do jogo para essas novas economias. E nós vamos ter outras conversas também mais adiante, né? Nós temos o Heinrich Sahan, do Dennett Economics Action Lab, do DEAL, que é a organização fundada por Kate Raworth, grande pensadora de Dennett Economics, também estará conosco, e nós vamos ter Pedro Tarek, cofundador do Sistema B, e vai também nos inspirar muito sobre modelos sistêmicos, e tudo isso é como uma espécie de uma preparação para os nossos próximos dias, que aí começa a segunda etapa do Agente Muda, em que nós teremos uma imersão 9, 10 e 11, todos vocês já estão se preparando, recebendo detalhes logísticos, detalhes de conteúdo, detalhes de preparo para esses 3 dias de encontro que nós teremos, todo o trabalho que nós temos feito preparando
ali um momento de 3 dias de construção de conexões, de vínculos de confiança, de colaboração, né? Então, nós temos um grupo extremamente diverso. Nós mapeamos, identificamos, selecionamos, convidamos, e vocês, com muita coragem, com muita confiança, aceitaram ser parte disso. Então, nós temos pessoas que vêm da gestão pública, nós temos pessoas que vêm do setor empresarial, nós temos empreendedores, executivos, nós temos pessoas que vêm da sociedade civil organizada, nós temos lideranças comunitárias, nós temos, enfim, um perfil extremamente diverso, e a gente aplicou nessa diversidade do grupo muitas lentes de diversidade, né? Diversidade de gênero, diversidade de raça, socioeconômica, diversidade geográfica, né? Alguns a gente conseguiu harmonizar mais, outros menos, mas vocês vão entender e vão conhecer melhor, com profundidade, esse grupo na próxima semana aqui em São Paulo, lá na Casa Cozy. Então, essa é a segunda etapa. E nós temos uma terceira etapa do programa, que ela emerge a partir da imersão, que é justamente a construção dessas práticas conjuntas, o que vai nos permitir influenciar mudança sistêmica, né? Criar uma nova cultura, uma nova norma, um novo jeito de pensar e de fazer na gestão pública, redefinindo o papel do Estado, das empresas, redefinindo o papel da sociedade civil organizada na construção desse outro mundo possível, desse outro sistema possível. Então, essa é a introdução que eu queria nos relembrar e dar as boas-vindas a todos vocês, e também agradecer mais uma vez a Marina, o Samuel e o Stuart por toparem fazer essa masterclass e nos inspirar, nos instrumentalizar e nos trazer elementos para o desenvolvimento da próxima semana. Thaís, eu passo de volta para você, no final eu volto para a gente poder celebrar e reconhecer todos aqueles que fizeram esse dia, essa manhã acontecer. Obrigado. Obrigada, Marcel. Bom, vamos lá, então, começar o dia de hoje. Marcel fez uma introdução linda, né, para a gente entender como que é a jornada como um todo muda, né, que ela começa aqui, a gente está esquentando. Ixi, fiquei muda. Voltei. Dá para me ouvir agora? Ótimo. Então, obrigada pela introdução, Marcelo, que deu uma visão, né, ampla de como que a comunidade está começando a esquentar, a se formar agora, mas ela tem um longo caminho e isso depende de todos nós, né, da nossa colaboração aqui juntos. E para começar, então, essa colaboração, a gente começar a se conhecer aos pouquinhos, sentir um pouco o grupo, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais divertida, diferente, para começar com o tema de hoje, e depois a gente vai partir para a aula. Mas a gente quis começar com essa interação entre vocês, né, para a gente poder, de alguma forma, começar a conhecer cada um. Então, aqui no chat a gente já está sentindo ali como que cada um está chegando de sentimento, e agora a gente vai começar a sentir como que está cada um relacionado ao tema da aula de hoje, né, da Masterclass de hoje. E o tema é: o que é uma economia, né, que é uma economia melhor para as pessoas e para o planeta. Então, como seria essa economia se ela colocasse em primeiro lugar, né, como objetivo final, como até a sua métrica, o bem-estar das pessoas e do planeta? E para isso a gente vai começar a fazer um exercício no Miro, não sei quem já usou, mas eu vou ensinar e tá tudo certo. E quem não conseguiu usar a plataforma, tá tudo bem também, pode escrever aqui no chat para a gente e a gente de alguma forma incluir lá no Miro também. Então fica tranquilo, se a tecnologia der algum bugzinho, não der certo, tá tudo bem. Então a gente vai entrar no Miro, vou compartilhar aqui minha tela, vou mostrar para vocês, e lá a gente vai escolher uma imagem que representa essa economia, né, que é uma economia que considera o bem-estar das pessoas e do planeta. Eu já vou passar o link para todo mundo poder entrar, por enquanto só fica aqui comigo que eu estou explicando como funciona. Então, você vai entrar aqui nessa plataforma online, vai colocar o seu nome, vai ter o acesso. Você pode pegar uma foto no Google, então digitar aqui no Google, por exemplo, abraços, né, uma economia de bem-estar, merece abraços. E aí você entra aqui, escolhe uma imagem, e aí nessa imagem você pode pegar ela e fazer uma cópia, só copiar, e copiando a imagem você consegue colar no mural normalmente. Ctrl+C, Ctrl+V. Opa!
Ctrl C, Ctrl V, você consegue colar essa imagem aqui. Então, você pode escolher uma imagem que você deseje, ou você pode escolher uma imagem aqui do baú de imagens que eu já pré-selecionei para ajudar quem não conseguir. Então, aqui tem várias imagens diferentes, você pode selecionar e só jogar uma imagem para cá, por exemplo, se aqui o foguete da NASA fizer sentido para você como uma economia de bem-estar ou para o planeta e para as pessoas. Então, coloquei algumas imagens aleatórias aqui do lado, ou senão você pode buscar uma imagem que faça sentido para você no Google. E aí a gente vai fazer, então, uma nuvem de imagens que direcionam aí o nosso sentimento para uma economia de bem-estar para as pessoas e para o planeta. Vou jogar aqui no chat para vocês, deixa eu parar de compartilhar rapidinho, o link para a gente se encontrar aqui nessa plataforma, no Miro. E quem tiver qualquer problema pode colocar aqui no chat que a gente ajuda. Mas se não conseguir entrar também, tá tudo certo, porque você pode descrever aqui o que é uma economia que considera o bem-estar para as pessoas e para o planeta. Aqui no chat a gente vai também jogar para lá em formato de post-it também. Então, vamos lá. Já estou vendo várias pessoas por aqui. Deixa eu compartilhar para a gente ver juntos. Todo mundo entrando. Muito bom. E aí aqui está a questão, né? Para a gente lembrar, uma economia que considera o bem-estar das pessoas e do planeta significa... E aí a nossa nuvem vai se montando. Boa, lembre-se que aqui também tem o baú, se alguma imagem te interessar, pode pegar do baú e trazer para cá. Pode compartilhar referências, links. Deixa eu travar aqui. Boa. E aí, enquanto isso também, eu vou pedir para algumas pessoas irem compartilhando o porquê que escolheu a certa imagem, ou o que é essa economia de bem-estar para vocês, e eu vou facilitando aqui para no final a gente ter uma nuvem de palavras legal. Então, eu vou parar de compartilhar e vou mexendo ali na nuvem, enquanto a gente escolhe alguém para vir falar aqui, contar um pouquinho o que é uma economia de bem-estar das pessoas do planeta para vocês. Então, quem quiser comentar aqui, abrir o microfone e falar, eu vou pedir para levantar a mão, e aí a gente vai escolhendo vocês, vai vendo aqui quem levantou a mão, e vamos dar o espaço para a gente se conhecer um pouquinho, trocar um pouquinho. Então, esse é o momento da gente se conhecer, não tenham vergonha, podem levantar a mão, e vamos lá. Oi, Yara, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Prazer enorme. Conta para mim, o que é uma economia que considera o bem-estar das pessoas e do planeta para você? Eu acho que é uma economia que parte do princípio que a noção de bem-estar ela varia muito através das culturas e que essa ligação ontológica, né, com quem nós somos de forma sensível e pré-intelectualidade, né, intelectualidade orgânica é essencialmente uma fonte de inspiração para políticas públicas, para novas formas de economia, para o empreendedorismo. Eu sou CEO de uma empresa de inovação e sustentabilidade e a gente parte do princípio que a decolonialidade é um caminho muito importante para a gente pensar a sustentabilidade hoje. Então, acho que uma nova economia vê a cultura popular, que foi, por isso eu botei ali o Bumba Meu Boi, a contribuição das teorias de mudança que nascem nos movimentos populares, né, de defesa das florestas, como o movimento dos seringueiros, do qual eu sou orgulhosamente terceira geração, não como uma coisa bonita que ficou na história, não como uma conjunção das estrelas que se alinharam e permitiram que criações artísticas nascessem ou que pessoas criassem movimentos sociais, mas como fonte de inovação, como fonte de bem-estar, como fonte de cultura, como fonte de teorias de mudança que sejam aplicáveis, tecnologias sociais mesmo, né? E como tecnologias podem ser ajustadas, podem ser melhoradas, podem ser customizadas.
inclusive na Web3, que é onde a nossa Terra Firme mais atua hoje. Muito obrigada, Yara. Obrigada por compartilhar um pouco do seu trabalho também, para a gente se conhecer melhor. E aí, quem quer ir depois? Amanda! Amanda, querida, tudo bom? Chega mais para a gente conversar. Oi, Amanda, agora você pode abrir o microfone. Boa, eu estava tentando abrir meu microfone, mas acho que não estava indo, estava aparecendo o host não está permitindo. Mas que bom que deu certo. Bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Amanda, sou fundadora do Instituto Perifa Sustentável. E para mim, uma economia circular, eu peguei uma foto de um homem negro comendo um prato de arroz. Hoje a gente tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E eu sou da periferia, sou da Brasilândia, e entendo que não dá para a gente discutir nada se a nossa barriga está roncando. E às vezes é complexo esse lugar, porque ao mesmo tempo que estou no Instituto Perifa Sustentável, também sou jovem embaixadora da ONU, então represento parte da juventude brasileira desses fóruns multilaterais de tomada de decisão. E eu lembro, nossa, um episódio que me deixou bem frustrada, na COP26 em Glasgow, eu lembro que eu estava participando de um painel, tipo, só homem branco, falando de carro elétrico. E eu estava muito incomodada, porque é uma discussão que é parte da nossa realidade, mas num jeito tão elitista, tão distante. Então, para mim, ter uma economia circular ressoa muito do que a Yara falou, da gente trazer essa lente da decolonialidade. Como que a gente vai olhando os processos históricos que marcaram a nossa população, entende que o nosso discurso precisa ser pautado em raça, gênero e classe. Eu estou lendo um livro, vou até aproveitar para indicar, porque acho que deveria ser livro de cabeceira de todo mundo que está aqui, que é muito bom. Chama Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand. E ele ajuda a gente a desenvolver essa visão, assim, tirando um pouco desse eurocentrismo e vendo outras formas da gente construir esse novo futuro. Obrigada, Amanda. Obrigada por compartilhar para a gente. Acho que a gente tem tempo para ouvir mais uma pessoa. Então, se mais alguém quiser falar alguma coisa sobre economia, o que é a economia de bem-estar do planeta para vocês, temos tempo para mais uma voz. E, enquanto isso, também podemos ir olhando as imagens que estão se formando, que eu estou ajudando a organizar lá. Oi, Aline, tudo bem? Olá, me escutam? Sim, te escutamos. Bem-vinda, Aline. Obrigada. O que está Meu passando? nome é Aline. Obrigada. Meu nome é Aline, eu sou advogada e pesquisadora. E eu escolhi uma imagem ali que representa o APEC das empregadas domésticas, né, quando a gente vai pensar em uma economia regenerativa, economia do cuidado. Acho que é muito importante a gente pensar que a economia ela vai acontecer em relações muito assimétricas, e que a gente precisa pensar formas de mudar essas regras do jogo pela legislação também, e saber que ela não é suficiente, né? Então, a gente tem uma questão importante, recente, que é uma presunção pela Lei de Liberdade Econômica, de que todos os contratos se presumem simétricos, né? Que as partes estão no mesmo pé de igualdade para negociar, e isso não é verdade. Então, acho que é muito importante para a gente pensar na economia regenerativa, de cuidado, formas de diminuir essa assimetria, né? Pensando aí para que a gente possa gerar mais justiça nas relações. Obrigada, Aline, muito obrigada por compartilhar. Gente, muito obrigada por terem participado, 3 mulheres maravilhosas aqui, com uma visão linda para compartilhar com a gente, e acho que é isso mesmo, né, a gente tem que trazer aqui cada um com o seu saber e cada um com o seu ponto de vista que se soma, né, numa pluriversalidade de saberes, aonde a gente entende o valor e entende que são várias economias ali que estão se entrelaçando, e que essa é a beleza aqui do que a gente quer trazer. Bom, eu vou parar de falar aqui para a gente ir para a aula do Stuart. Eu vou, no final do encontro, compartilhar com vocês, então, o nosso mural. Ele está aqui, vou só mostrar uma última vez. Ele está aqui cheio de imagens, então eu vou organizar ele para ele ficar mais bonitinho, e no final eu mostro para vocês como que ficou o nosso sentimento aí imagético em torno dessa nova economia. Mas agora eu vou passar a voz e o palco aqui do evento
para a Marina e para o Samuel. A Marina ela é cientista política, pós-graduada em gestão pública, com mais de 10 anos de atuação no setor público, no terceiro setor. Ela faz parte do time global do Wellbeing Economy Alliance e ela lidera a área, né, de narrativas culturais e construção do movimento na América Latina e é co-líder do Wellbeing Economy Alliance no Brasil. O Samuel Emílio, ele é fundador do Diário Antirracista, ele é engenheiro, foi coordenador de políticas públicas na Educafro, coordenador nacional do movimento Acredito e coordenador de diversidade e inclusão na tribo. E hoje ele atua como associate na Imaginable Futures. Essa dupla incrível vai facilitar aqui a aula e o encontro com o Stuart, então eu vou passar a palavra para eles e a gente se vê mais tarde. Um beijo, Marina e Samuca, é com vocês. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com todo mundo. E uma honra estar aqui nessa mesa ao lado de duas pessoas que eu admiro muito, o Samuel e o Stuart. Samuel, acho que você pode dar um... Bom dia, gente. Bom estar aqui com vocês. A Má vai apresentar o Stuart e mais tarde eu entro de novo. Até pelo tempo aqui, eu vou fazer uma apresentação muito rápida do Stuart e deixar para ele contar um pouco mais sobre essa trajetória maravilhosa dele na área de transformação econômica, mas só para dizer que ele é um grande mentor também e um pensador super visionário sobre transformação econômica sistêmica. Ele é cofundador do Wellbeing Economy Alliance, ele saiu da sua aposentadoria também para ajudar a dirigir a organização, hoje ele é conselheiro executivo também da organização. Foi diretor do New Economics Foundation no Reino Unido por 12 anos, diretor internacional também da Oxfam no Reino Unido, responsável pelas ações emergenciais, pelo desenvolvimento de políticas públicas no mundo todo durante 10 anos. Teve uma passagem também longa pelo Banco Mundial e pelo setor privado, onde ele dirigiu uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Ele tem um mestrado em Economia e Negócios na Universidade de Cambridge, é doutor honorário da Universidade de Lancaster e recebeu um título do governo britânico como oficial de mais excelente ordem do Império Britânico pelo seu serviço à Oxfam. E é também um autor do livro recém-publicado, A Finer Future. Ele mora hoje na Inglaterra com seu parceiro, 2 cachorros grandes, e é um ótimo fotógrafo desse pequeno paraíso que ele criou ali. Vou passar a palavra para o Stuart. E agora, a partir desse momento, então, vou fazer também a virada de chave para o inglês, para a gente fazer essa condução do painel com o Stuart em inglês, e ele será traduzido a português também para todos os participantes que estiverem nessa modalidade. Welcome, Stuart. Oi, Stuart, bem-vinda. I'm glad you're here. E passo o microfone para você, Stuart, para começar a sua apresentação. Muito obrigada, Marina, Samuel. Muito obrigado, Marcel e Thaís também. Mas, na verdade, obrigada a todos, né, por estarem aqui. Meu português ainda não é muito bom, então vocês me perdoem. Mas é muito bom estar aqui com vocês. E foi muito inspirador, né, ouvir vocês falando sobre suas imagens, né? E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sinto muito de não ter poder escutar vocês por mais tempo, né? Estar com vocês no mesmo local, porque é muito melhor, na verdade, conhecer as pessoas antes de falar, ter uma fala, fazer uma palestra, né? Entender quem vocês são, de onde vocês vêm, quais são as suas preocupações, né? E claro que isso foi muito rápido hoje, então, primeiro, né, desculpa se eu disser algo que não está muito claro, perguntem aí no chat. E também, né, me desculpem se algo for um pouco, eu não estiver no tom certo, porque eu ainda não conheço todos vocês, né, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas. Por que a gente precisa de um sistema econômico diferente? Por que não é suficiente, né, só mudar um pouquinho o sistema atual? Então, por que a gente precisa de uma mudança sistêmica? Em segundo lugar, que tipo de mudança que é necessária? Então, vou falar um pouquinho dessa economia do bem-estar, mas, na verdade, isso inclui muitas áreas, né? Como economia donut, economia regenerativa, economia do decrescimento, então são semelhantes, né? E o que é muito, assim, excitante, muito empolgante, né? Que existe uma alternativa para esse sistema
atual, né, baseada em crescimento. E então a gente tem que pensar, né, como, o terceiro ponto é como. Então, qual que é essa mudança, mas como que eu faço ela acontecer? E tem que falar como que isso pode acontecer, né? E se a gente fala só dos problemas, é meio deprimente, assim, né? Mas, na verdade, a minha conversa vem de um lugar de otimismo, uma clareza sobre o que a gente precisa mudar, claro, mas um otimismo de que essa mudança já está acontecendo, né? E talvez a minha mensagem mais importante é que você pode fazer ela acontecer, você pode ajudar, e ela precisa de todos nós, e precisa de lideranças, né? E vocês são um grupo de liderança maravilhoso, assim. Então, é o tipo de grupo que consegue fazer isso acontecer de fato. Então, esse é só o começo, né? E o que eu espero é inspirar vocês, né, a perceber que a mudança é possível e que vocês são parte dessa mudança, né? Então, antes de começar mesmo, só um pouquinho da minha jornada pessoal, né? Eu talvez tenha ficado mais radical com o meu tempo, com a minha idade, né? Então, eu cresci num ambiente de classe média, no meio da Inglaterra, mas bem convencional, vamos dizer, né? Me formei como geólogo em Cambridge, fui trabalhar para uma empresa de mineração que não tem a melhor reputação. Então, depois entrei para a escola de negócios, né? E trabalhei muito com economia e fui trabalhar como um economista industrial na Ásia, para o Banco Mundial, trabalhando com a Ásia, né, como tema. Então, nos anos 70, 80, né, com mudança econômica em países como Coreia, Indonésia, mas bem no começo, né, desse desenvolvimento desses países. E depois eu voltei para a área de negócios, né, na Inglaterra. Então, eu estava tentando liderar uma empresa de 1.000 pessoas, né, e aprendi demais nesse processo. E a demanda, o tanto que é difícil, né, ter 1.000 pessoas alinhadas. E aí, sim, eu cheguei onde que eu queria estar, né? E eu digo, por que que eu tive que fazer essas transições todas, né? Fui trabalhar para a Oxfam, aí sim, trabalhando com mais de 2.000 pessoas ao redor do mundo, né? Trabalhando na área de desenvolvimento emergencial e desenvolvimento de políticas públicas também. Então, depois fiquei 13 anos na New Economics Foundation, então eu me aposentei para poder escrever, para poder fazer trabalhos acadêmicos, dar palestras e cuidar de uma terra, que na verdade ele tem uma fazenda pequena no sul da Inglaterra. E pensou assim, já fiz a minha parte, né? Agora eu vou aproveitar aqui um pouco mais a vida, né? E aí veio o Trump nos Estados Unidos e o Brexit na Inglaterra, no Bolsonaro no Brasil. E ele pensou, não, na verdade eu ainda não posso me aposentar, não, só curtir essa vida. Eu preciso voltar, né, e ajudar a catalisar esse movimento de mudança econômica. Mas ele teve 2 momentos, assim, significativos, tipo, arraso, assim, que na vida dele, né, que mudaram o curso da vida dele. Então, o primeiro vem de uma tragédia. A esposa dele, a primeira esposa, morreu quando ela tinha 31, e ele tinha um filho de 1 ano de idade e um de 3. E por alguns anos ele ficou tão irritado, tão bravo com o mundo, né? Ele sentiu que era tão injusto isso, tão absurdo. Todas as coisas que você imagina que alguém vai sentir nessa situação, né? Então, assim, mas aí um dia, né? E parece tão simples o que eu vou dizer, mas um dia eu simplesmente percebi assim, eu posso continuar me sentindo bravo e me autodestruir e não ajudar muitos meus filhos, ou posso tentar fazer alguma coisa, né, com a minha vida, fazer alguma coisa que vale a pena com a minha vida e mudar as coisas. E isso que me levou a esse caminho, né, que depois eu mudei para o Oxfam e para a New Economics Foundation. E o segundo momento assim, né, da vida dele, que também o afetou muito, né,
foi quando ele estava na Oxfam, e eles eram especialistas em levar água e para situações de emergência, né? E era durante a emergência em Ruanda, e eles já tinham levado água para mais de 200 mil refugiados, né? 500 mil refugiados na Tanzânia. E aí eles receberam a ligação dizendo que mais 1 milhão de pessoas tinham atravessado a fronteira de Ruanda e para o Congo, né? E esse 1 milhão de pessoas, né, estavam acampados longe de uma cidade, assim, longe de água, e tinha uma epidemia de cólera nesse acampamento. E as pessoas estavam morrendo, assim, 3 mil por dia de cólera. E aí, assim, a gente não tinha mais dinheiro na nossa organização, a gente não tinha mais engenheiros, né, sanitários, e ainda assim a gente estava tentando fazer o máximo possível. Tinha o exército francês, alemão, e eles estavam levando água, né, para esse 1 milhão de pessoas, e as pessoas continuavam morrendo, né? E parecia, assim, um pesadelo mesmo. E simplesmente a gente percebeu que não tinha capacidade de lidar com isso. Ninguém tinha essa capacidade. E não existia nenhuma liderança, né? Então, um grupo pequeno, assim, das pessoas envolvidas se uniram, né, e falaram, a gente tem que conseguir fazer isso. Então, a gente convenceu nossa organização, né, a emprestar um monte de dinheiro, rapidamente pegar dinheiro emprestado, e fazer um apelo global, que levantou 25 milhões de libras, né, e engenheiros também do mundo inteiro, né. E aí a gente conseguiu levar água, em 2 semanas a gente conseguiu levar água para esse 1 milhão de pessoas, né. E essa ação, né, a gente pode dizer que salvou talvez 50, 70 mil vidas, né, de acordo com pesquisas. E por que eu estou contando isso, né, para vocês? Por 2 razões. A primeira a primeira razão, né? Então, não tinha, né, mercado para isso, para levar água para as pessoas, né? Então, numa emergência, levar água para as pessoas, isso não existia um mercado, né? E ficou cada vez mais claro que isso era mais um, né, problema do sistema financeiro, econômico. Mas, em segundo, né, o que eu quero dizer é que quando uma causa é justa e um número suficiente de pessoas acredita, o impossível se torna possível, né? E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje. É possível mudar as coisas. E a gente nunca acreditou que ia conseguir mesmo. Eu não tenho nada, assim, particularmente maravilhoso sobre Oxfam, mas foi o fato de que tantas pessoas doaram e nos apoiaram, né, e trouxeram o que a gente precisava, que a gente conseguiu engenheiros que voaram do mundo inteiro para ajudar. Então, o impossível é possível. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês. Se a causa é boa e as pessoas trabalham juntas, é possível. Então, agora vamos entrar, né, naquelas três questões que eu falei. A primeira é por que precisamos de um novo sistema econômico. E vou ser breve. Eu acredito, né, que o nosso sistema atual está falido, tanto moralmente quanto intelectualmente. E o jeito que eu ia dizer é que talvez ele fez muitas coisas boas para muitas pessoas, mas ele tem 4 defeitos sistêmicos interligados. São 4 U's que ele coloca em inglês, mas talvez não sejam U's em português, mas... Então, primeiro, não é sustentável, é injusto, é instável, e está transformando as pessoas, né? Deixando as pessoas muito infelizes. Não preciso explicar muito isso, né? Não sustentável é toda essa perda de biodiversidade, a crise climática. Injusto, vocês conhecem as estatísticas também de como que tudo é desigual, né? Poder e bem instável, a gente também consegue ver cada vez mais crises individuais, mas sociedade também, como que a pandemia de Covid, né, se desenvolveu assim e abalou as economias.
e sobre infelizes, né? Talvez é o mais difícil de tudo, né? As pessoas não se sentem ouvidas, não se sentem valiosas, não sentem que elas têm uma voz em muitas economias, elas sofrem discriminação. E se a gente pensar sobre esse último assunto, né, por um minutinho assim, a gente está indo cada vez mais rápido na destruição dos nossos planetas e trabalhando nesse sistema, né, de crises. E apesar disso, não estamos resolvendo, né, a questão da pobreza. E ainda por cima, a gente ainda nem está ficando feliz com isso, né? Então, isso é bem idiota, né? A gente pode fazer uma coisa melhor que isso. Às vezes, eu falo do sistema econômico atual como um carro antigo, bem velho. Mas nem o acelerador e nem o freio funcionam mais, né? Então, se você pudesse acelerar, né, e fazer crescer cada vez mais, aí você iria acabar com o planeta e os ecossistemas ainda mais rápido, né? Mas se você pisa no freio, você também deixa mais pessoas de fora, né? Leva a mais desemprego, talvez um maior nível de desigualdade ainda, né? Então, não dá para usar nem o acelerador e nem o freio mais. Por isso que a gente precisa de um carro novo, né? Então, a partir de agora, eu vou sair dessa parte, né, negativa, assim, para a parte boa. Então, vou compartilhar minha tela com você. Só um segundo, vou colocar a apresentação. Só um minutinho. Vocês conseguem ver agora, gente? It seems like it's loading still, but you're already sharing your screen. Can you see now? I still can't see it. Oh, that's strange. Let me. It's just dark. Yeah. Ele está só tentando compartilhar, tá, gente? Está só entendendo o que está acontecendo. Só um minutinho. Antes estava funcionando, só um minutinho. I'll come back. Can anybody see that? Yes. Yeah? Dá para ver agora, gente? Dá, né? Ah, que bom, gente. Parece que está demorando um pouquinho para carregar. Talvez eu tenha muitas coisas abertas aqui. Estou tentando só passar os slides aqui. Só um minutinho. Bom, antes funcionou, mas é assim mesmo. Só um minutinho. Ih, meu computador agora está todo travado. Por que está fazendo isso com a gente? Ai, ai, ai. Ah, não estou conseguindo passar os slides. Está travando tudo. I'm going to just try one other thing. Sorry, everybody. Vou só tentar mais uma última coisa aqui antes. Só um minutinho. Vamos ver. Stuart, I can
Eu posso compartilhar a minha terra. Marina pode compartilhar para ele. Bom, acho que o meu computador está com muita coisa e aí está travando demais. Então, o computador está muito carregado. Só um minutinho, gente. Desculpa. Podemos mudar o sistema, mas não podemos mudar os slides aqui. Só um minutinho que a Marina vai tentar compartilhar para ele. Marina vai tentar compartilhar para ele, só um minutinho. Vai funcionar, vamos ver. Marina vai compartilhar a tela? Agora a gente pode ver. Marina, você pode passar para mim? Sim. Bom, vamos lá. Então, né, o que eu queria dizer? Eu vou falar sobre essa, né, mudança crucial que já está acontecendo, né? E, na verdade, o que é isso, né? Essa economia do bem-estar é uma que traz justiça social em um planeta saudável, né? Então, justiça social num planeta saudável. Então, a nossa visão, né? Qual que é a nossa visão da economia do bem-estar? Então, você vê dignidade aqui no topo esquerdo, né? Então, é um sistema que atende às necessidades de todos, mais do que os desejos de algum. Então, aqui a gente tem justiça, né? É um sistema que é justo em todas as suas dimensões, né? Que a justiça está no coração do sistema econômico, e numa distribuição justa não só de renda, mas também de tempo. Então, aqui agora, né, participação. É um sistema que olha, né, o tanto que as pessoas podem participar e controlar as decisões sobre economia. É um sistema que tem propósito. Então, todas as instituições, todos os negócios servem ao bem comum. E falando de natureza, né, é um sistema que, acima de tudo, trabalha, né, dentro dos limites ecológicos locais e globais. E é um sistema que, além disso, né, regenera o mundo natural e todas as formas de vida. Então, né, os seres humanos têm que devolver, né, para a natureza tudo que a gente pega. Então, esses objetivos, as necessidades não são novos, né? Se você conversa, né, com pessoas nativas no mundo inteiro, ou se você vê os escritos, né, antigos, e até as descobertas mais recentes, né, da neurociência, sobre o que os seres humanos precisam, né, ou quando você pergunta para as pessoas no mundo inteiro, né, o que as pessoas falam que elas precisam, o que elas querem para suas vidas, né? Então, são essas 5 necessidades. E todas as pessoas no mundo inteiro, né, por muito tempo, têm falado dessas necessidades. O que é novo, né, talvez, não são essas necessidades, mas é uma percepção e um acordo sobre isso, né? Então, a gente tem isso nessa economia do bem-estar, mas também está na economia donuts, na economia do decrescimento, na economia regenerativa, então, muitas outras palavras que a gente está usando, né, no planeta todo para falar desse tipo de economia, mas todas concordam com essas 5 necessidades. Então, a gente tem esse sistema atual, né? E qual que é a história que ele nos conta, né? A gente cresce e cresce a economia, não se preocupa muito sobre esses problemas que ela faz, né, para as pessoas, para o ambiente, mas a gente pega uma parte desse lucro, né, através dos impostos, e aí a gente leva esse dinheiro para ajudar as pessoas que foram prejudicadas em cima, né? E a maioria das economias usa 20% do seu PIB, né, tentando resolver e falhando na resolução dos problemas que ela mesma causa, né, para recomeçar. Então, passando aqui para o próximo slide, né, o que é uma economia do bem-estar? O que ela quer dizer, né? Então, ela não quer arrumar, né, ou redistribuir. Ela quer fazer certo desde o começo, né? A gente não precisa consertar se a gente já fizer certo do começo, né? Então, tem
igualdade, equalidade e liberação, né? Então, na verdade, o objetivo é começar certo, né? E não ter que corrigir depois. Então, podemos ficar aqui mais um pouquinho, né? Se a gente vê o tipo de política pública, né, necessária para acertar desde o começo, então, o tipo de política pública, o tipo de iniciativa e práticas que a gente precisa para acertar já do começo, vou falar de 4 P: propósito, distribuição, né, prevenção e as pessoas. Então, não existe uma economia de bem-estar, né? Essa economia de bem-estar tem que ser criada pelas pessoas, num local específico, e de acordo com as necessidades daquelas pessoas, né? Então, não existe uma solução única, óbvia, né? Um conjunto de políticas que vai atender a todos, mas a gente tem esses princípios, né? E a economia do bem-estar, a gente coloca como objetivo, né, da nossa economia atender aquelas 5 necessidades e começar certo. Então, os nossos indicadores, os nossos orçamentos, né, tudo vão estar focados, né, no que queremos, de fato. Então o foco, né, não deve ser crescer o PIB. E aí depois, né, vem essa discussão sobre como distribuir ou resolver os problemas que você mesmo causou. Então, isso está errado, né? Na verdade, você tem que começar com os objetivos certos, né, ligados àquelas necessidades. E a economia regenera o mundo natural. Então, primeiro você coloca esses objetivos certos, né? E depois você desenha como lidar com os problemas políticos. Então, primeiro a gente tem que ter os objetivos certos, né? E a mesma coisa com os negócios. Então, a gente precisa de modelos de negócios muito diferentes, né? E o Marcelo trouxe um pouco disso, né? Mas todos os negócios, né, precisam de modelos de propriedade diferentes, precisam de uma mudança radical, né, desde do seu contrato social, da sua fundação. Isso tem que estar no DNA delas, né? E o lucro tem que ter um meio para o fim, não um fim em si mesmo. Então, precisamos de objetivos diferentes para a economia e de objetivos diferentes para os negócios, né? Então, a gente está falando de pré-distribuição, de atuar antes dessa questão da distribuição, de ter sistemas de saúde público, de ter garantias de emprego para todos, né? Uma semana de trabalho menor. A gente precisa de um sistema econômico global totalmente diferente, né? Então, começar certo. E em prevenção, né? O outro P de prevenção quer dizer de gerenciar, né, esses mercados, evitar o monopólio, né? Então, é realmente ter essa gestão sobre os recursos dos mercados, né? E focar muito mais, né, na questão de poluição, em impostos sobre carbono. Então, é um sistema econômico totalmente diferente, novamente, né? E o último, né, as pessoas, esse último P, as pessoas têm que sentir, né, que elas têm esse controle sobre o sistema econômico, elas têm que participar com a Assembleia de Cidadãos, economias locais, democracia local, né, democracia econômica. E eu estou falando só de alguns tipos de políticas, de coisas, né, que podem entrar, né? Mas a gente ainda está falando de uma economia de mercado, talvez, de um sistema de mercado, mas com uma mistura, né, de atores públicos, privados e da sociedade civil, mas ia operar com objetivos e valores muito, princípios, né, muito diferentes, né? E as instituições, então, seriam muito diferentes também. Então, vamos descrever um pouquinho, né, essa economia do bem-estar. A gente tem propósito, essa pré-distribuição, prevenção e as pessoas, né? E como que a gente faz isso acontecer, né, agora? E isso passa um pouquinho por que a gente criou, né, essa aliança pela economia de bem-estar. E acho que muitos aqui sabem, né, que trabalham nas ONGs e na sociedade civil. Muitas ONGs, né, focam muito especificamente
na questão da pesquisa, né, ou sobre trabalho comunitário, ou demonstrações práticas do que poderia ser, né? Ou a gente foca em comunicação, uma comunicação interessante, né, moderna. Ou talvez é um trabalho de lobby, tentando, né, que outras políticas públicas sejam adotadas, ou em campanhas. Isso tudo é muito importante, né? Mas, passando aqui para o próximo slide, a gente vai ver que se a gente quer uma mudança sistêmica, todas essas coisas são necessárias, mas não são suficientes. Se a gente pensar, né, em algumas mudanças sistêmicas bem-sucedidas, como o movimento de direitos humanos, né? Ou então o movimento anti-escravagista, você vai ver, né, que precisam de outras 4 estratégias muito importantes. Então, você precisa de criar, primeiro, né, aqui a gente precisa criar uma nova dinâmica de poder. Isso requer uma colaboração grande através de diferentes locais, setores. Então, a gente precisa criar novas histórias também, né, novas narrativas bem atraentes do que é possível. E essas histórias têm que dizer respeito ao que nós somos enquanto seres humanos e o que queremos, né? Em terceiro lugar, então, depois de que a gente tem essa narrativa, a gente precisa apoiar nessas narrativas com conhecimento e evidências, né, que também tem que ser acessíveis. Em último, né, número 4, a gente precisa achar essas oportunidades de transformação que aparecem muitas vezes depois de crises, né? E a parte boa, assim, a boa notícia agora, né, é que pensando nessa mudança econômica de sistêmica, né, no século XX, a gente teve 2 grandes mudanças, né, o keynesianismo, então com um foco no papel do governo, né, na educação, na saúde, e a mudança para o neoliberalismo no fim do século XX, com muito mais foco no papel do mercado, na liberdade do mercado, liberdades individuais. E o neoliberalismo ainda é dominante hoje, né, no nosso sistema econômico atual. Mas, na verdade, em cada um desses casos, né, podemos ver que o que a gente pode ver é que o sistema econômico mudou 2 vezes, né, no último século. E podemos ver, né, também que é o mesmo tipo de estratégia, esses 4 pontos, né, uma nova base de poder e narrativas novas, né. No caso do neoliberalismo, foi muito baseado no poder da elite, né, mas isso não iria funcionar agora, né, nessa mudança nova, a gente precisa de milhões de pessoas trabalhando juntas, né. E os neoliberais criaram essa narrativa forçada, né, dos mercados livres como uma resposta, né, e pouca governança como resposta. Mas eu não acredito que essa história encaixa bem com quem nós verdadeiramente somos enquanto seres humanos. Então, foi por isso que a gente começou essa aliança, né, para catalisar essas novas estratégias para novos sistemas. Então, para ajudar, né, catalisar essas novas bases de poder comunitárias. No próximo slide aqui, ó, a gente pode ver um pouquinho, em 5 anos, eu fico, assim, impressionado com tudo que a gente, tantas pessoas que querem trabalhar juntas, né. A gente ainda somos pequenos, mas, na verdade, né, é maravilhoso também tudo que já aconteceu. Quase 400 membros que são organizações, né, quase 3.000 membros individuais, e vários tipos de ação também, Marina pode passar, né. O que a gente tem de governos, 5 governos, e infelizmente, né, 2 líderes, a Jacinta na Nova Zelândia e a Nicholas na Escócia, renunciaram, né, agora ao governo, mas esses 5 governos, né, com o Canadá que agora entrou, também são governos, né, que querem trabalhar juntos e em direção dessa economia do bem-estar, né. Então, eles têm essa organização também, né, que é o Wellbeing Econômico, a parte do governo. Então, a Nova Zelândia, né, já fez 4 orçamentos baseados no bem-estar,
Na Islândia tem todo um arcabouço de indicadores baseados no bem-estar. A Finlândia também, um foco grande na educação e na disponibilização de cuidados infantis. Então, né, esses governos lidaram também com o Covid de formas melhores, né, focados no bem-estar humano, mais do que no crescimento do PIB, né? Pode passar, Marina? E a gente já tem também, né, percebemos que não é só sobre os governos, né, claro, a gente precisa das pessoas em setores diferentes e níveis diferentes também. Então, essas pessoas têm que dizer, né, que querem coisas diferentes, e a gente já tem 12 hubs locais, né, estabelecidos, inclusive no Brasil, e vários outros, né, a vir logo. Então, essa lista está aqui do lado, mas, na verdade, já tem mais 20 ou 30 com os quais a gente está conversando. E só para pegar um exemplo, né, da Escócia, por exemplo, a gente começou lá, e a gente tem negócios, corporações grandes, pessoas do governo, pessoas da sociedade civil, de grupos comunitários, da igreja, ambientalistas, universitários, pesquisadores. Então, pessoas, né, de todas as partes do Brasil, né, querendo com que isso, do mundo, querendo que isso aconteça, né? E é isso que eu escuto, assim, da Marina e de vocês, né, que está acontecendo no Brasil também. E esse grupo, né, aqui do Muda, é parte disso também, né? E essa mudança, ela precisa da diversidade, né? Precisa de pessoas que estão trabalhando em ações diferentes, né? E também a gente tem muitos materiais, artigos, né? Direcionadores que têm sido agora disseminados de várias formas diferentes, né? Você pode acessar tudo no nosso site. Mas a Marina passar mais um, né? E em particular, né, a gente tem esse material que é sobre o design de políticas públicas. Então, foram 70 pessoas diferentes que trabalharam juntos para co-criar esse material. Então, ele fala, né, não só do que é possível, mas como desenvolver essas políticas, né? E esse como, né, é tão importante quanto o que, né, nessa política, nessa economia do bem-estar, né? Falar do como, chegar nesse nível é muito importante. E a gente tem esse guia para vários países também, e a gente recebeu muito, né, entusiasmo, respostas muito positivas para esse tipo de economia, ou economia regenerativa, economia donut, né? A gente tem visto uma resposta muito positiva. E estou falando um pouco sobre essa questão das narrativas, né, das histórias. E a gente trabalha muito com isso, né, na nossa rede também. E a gente precisa trazer essa visão, né? Tem que traduzir essa visão. Mas então a economia não é algo separado de nós, né? É a gente, né? Não é nada mecânico, uma caixa preta, é a gente trabalhando junto, isso é economia, né? Então, uma outra mensagem, né, que tem aparecido muito, assim, é que somos parte da natureza, nós não somos donos, nem melhores, né? Nem em controle da natureza, a gente é totalmente dependente da natureza. E eu trouxe, então, uma coisa que eu vou mostrar rapidinho, né? Mas a gente pode pensar, né, nessas questões. E essas respostas vão ser diferentes, né, para cada um de nós. A gente pode falar dessas 5 necessidades, né, mas é difícil. Então, né, não vou ter tempo para perguntar a cada um de vocês, né, em detalhe. Mas pensando na sua organização, né, ela realmente trabalha com essas 5 necessidades básicas? A sua organização, o negócio, né? Ela regenera ou protege os ecossistemas naturais?
ela contribui, né, para o bem-estar social e econômico. Então, né, a gente pode dizer, ela é desde base, né, criada, né, para garantir essa distribuição justa, né, de tempo, de riqueza, de poder. Então, né, quando vocês continuarem o trabalho juntos, né, e se encontrarem, façam essas perguntas, né, dessas 5 necessidades sobre a sua organização, né? E não é fácil, ninguém está fazendo tudo, né? Eu já trabalhei com várias organizações no passado e não poderia dizer que elas trabalhavam com essas 5 necessidades. Mas a gente tem que ter essa visão, né? Trabalhar junto para ir fazer essa visão acontecer. Todas essas coisas são possíveis, né? E talvez esse é meu último, isso me leva, né, esse último slide, de que essa missão, ela é ousada, né, ela é vital e ela é totalmente possível, mas ela precisa que a gente apresente uma coisa diferente. E uma parte, né, de fazer isso é um mundo pós-patriarcado, pós-colonialismo, né, pós-antropocentrismo. Então, o capitalismo não é uma economia de mercado, né? Mas, na verdade, é uma definição, né, que diz sobre o poder, né, hoje do mercado de capital. Então, também é um mundo pós-capitalista, né? É uma economia de mercado, mas é pós-capitalista. E isso é possível, mas só é possível, né, se a gente começar a trabalhar junto. Então, todos vocês no Brasil, por exemplo, trabalharem juntos, né? E se a gente puder fazer isso e trabalhar com outras pessoas ao redor do mundo também, claro, né? Então, eu sou otimista, né? Meio cuidadoso, mas eu sou otimista de que a gente pode fazer isso acontecer, sim. E esse é o desafio, né, que eu quero deixar para vocês, né, assim, daqui para frente no seu trabalho em grupo. Obrigada. Thank you, Stuart. Obrigada, Stuart. And deep. Foi ótimo. I wonder if we have time to Não sei se a gente tem tempo para as perguntas, deixa eu checar aqui. Yes, please. Então, temos tempo para perguntas, sim. Ah, que pena que a gente teve aquele probleminha técnico que a gente acabou perdendo 5 minutinhos, mas tudo bem. Bom, primeiro eu só queria agradecer, né? Foi muito interessante, assim, ver esses hubs globais, né, que estão acontecendo. Eu não sabia desses governos, por exemplo. Eu não tinha percebido tanto que esse movimento é grande, né, e está chegando agora no Brasil. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, né, a gente tem tempo, então vou perguntar. A primeira pergunta da Yara Vicente. Ela fala, né, como que esse Hub Brasil tem acontecido, né, em que estágio que está, quais são essas ações, essa coordenação. E eu vou adicionar aqui também, né, uma pergunta especificamente no Brasil, né? Tem esse contexto, talvez assim, né, de que o nosso processo democrático já vem, né, é construído em cima de racismo e opressão, e isso ainda existe, né? Então, como que é? Se você nasce numa família rica no Brasil, você pode viver até 30, né, sem conhecer nenhuma família que passa dificuldades. Então, é muito difícil, assim, de trazer esses assuntos, né, para todo mundo, né? As pessoas não têm essa mesma percepção, né? Então, essa história que você contou, né, que eu estava no canto, que não tinha água, né, é difícil das pessoas entenderem. Então, se eu puder acrescentar um pouquinho para a pergunta, né, o que o Brasil, o Hub do Brasil como que o Hub do Brasil pode contextualizar, né, as questões brasileiras? Bom, eu quero perguntar, talvez, pedir a Marina, talvez, né, para falar, mas o que eu vou dizer, talvez isso aqui, né, assim, quando eu estava na Oxford, eu vi no Brasil 2 vezes, infelizmente, só 2 vezes, mas eu passei algum tempo no Nordeste,
quando teve uma seca muito severa, e a partir de Recife para o interior do país, né, alguns quilômetros, e aí você vê um Brasil muito diferente, né, do Brasil que você vê, né, em Recife ou em outros lugares. E a gente tinha famílias, né, vivendo em situações de pobreza extrema, né, e eu vi isso em vários lugares do mundo, né. E o meu trabalho na Oxfam era muito na África, na América Latina, nessa questão de desenvolvimento e também de emergência. Então, eu entendo um pouquinho, né, do Brasil, mas claro que cada situação é diferente, né? Mas de forma mais geral, em relação aos hubs, as pessoas, né, têm que ser de diversos níveis da sociedade, setores, né, e essa diversidade é importante, né? Isso é parte importante para a governança, né? E pode ser desafiador, mas também é muito poderoso quando pessoas de histórias muito diferentes dizem que querem a mesma mudança, né? Então, na verdade, isso é muito poderoso quando essa diversidade deseja a mesma coisa, né? E globalmente, né, a gente pode aprender um com os outros, claro. Então, eu estou tentando acertar aqui, né, mas na verdade, o norte global é uma minoria, né, e eu não acredito que a gente vai ter as respostas, a gente tem que aprender, na verdade, sobre como que as pessoas fazem outras coisas, né, como comunidades indígenas, ou as comunidades americanas fazem as coisas, né, então não existe uma ideia, né, da Aliança para o Bem-Estar, que eles têm as respostas, né, que a Inglaterra ou a Nova Zelândia têm as respostas. Na verdade, o oposto, né? Então, a gente não vai ter uma economia de bem-estar se a gente não tem, de verdade, um esforço global, né? Então, né, como você disse, no Brasil existe uma estrutura, né, uma hierarquia colonial, uma hierarquia de poder muito grande. Então, claro, são assuntos super importantes, né? E queria que a Marina falasse um pouquinho agora, assim, né, com mais propriedade, talvez pelo Hub do Brasil, o que está acontecendo no Hub do Brasil. E Marina pode falar um pouquinho. Então, vou falar só um pouquinho, né? O Hub do Brasil foi lançado oficialmente no começo de 2022. E temos um grupo, né, de várias organizações que se uniram a gente, estão trabalhando juntas, né, nessa campanha por mudança econômica do Brasil. E a gente tem um projeto, é um projeto muito novo, né? Então, eu quero convidar todos, né, para essa conversa e pensar como que a gente pode explorar isso mesmo juntos, né, nesse tempo junto. A gente participou de alguns eventos, por enquanto, falando sobre inovação econômica no Rio. A gente está vendo esse momento político, né, no governo como uma grande oportunidade, né, de falar sobre assuntos econômicos interconectados, e implementar, né, essas políticas globais, né. Então, eu vou deixar, na verdade, é uma conversa, né, é um convite aberto para essa conversa continuar depois, porque a gente está nesse momento, né, se estabelecendo. Estou vendo no chat aqui várias perguntas interessantes e não sei quais responder, né? Tem muita coisa. Acho que a Priscila e o André têm perguntas semelhantes, né? Então, talvez você pode lidar com essas duas. Como engajar, né, os líderes, que é um desafio, assim, né? Nossa, isso é bem difícil, né? E é por isso que a liderança importa, assim, né? Mas muito assim, né? Sendo bem prático, assim, quando a gente vê outras mudanças sistêmicas, e essa é uma análise meio crua, assim,
e que varia muito entre países, né? Mas os cientistas sociais dizem que em toda a sociedade, né, tem mais ou menos 5 a 20% de pessoas que sabem que as coisas estão erradas e que querem trabalhar juntos para mudá-la. Então, na verdade, você tem uma massa muito grande, né, que estão infelizes ou desconfortáveis, que sabem de alguma forma que as coisas estão erradas, né? Mas estão tão ocupadas mesmo, só tentando sobreviver, né, e cuidar dos seus filhos e lidar com as coisas, né, e ter um trabalho que pressiona, elas não têm a capacidade para se engajar, né, a possibilidade para se engajar. Ou pessoas que também, né, são bombardeadas pela mídia e, né, e estão acreditando nesse modelo ainda, né, esse modelo de sucesso que a gente vê na televisão e na mídia social. Então, na verdade, tem umas 60% de pessoas que estão aí no meio, né? E, na verdade, aí você tem também 20%, mais ou menos, que estão muito felizes, né, com o sistema como está. Então, pessoas que, na verdade, estão muito ricas ou que têm, né, posições de poder e elas querem manter essas coisas assim. E o que a teoria de mudança, né, estrutural, sistêmica diz é que quando você cria, né, uma narrativa de esperança, e por isso que essas histórias são muito importantes, né? E aí, quando esse grupo de pessoas que sabe que as coisas estão erradas e querem agir, quando você consegue juntar esses 10, 15%, né, para trabalhar juntas, com essas narrativas de esperança, aí você consegue mudar algumas normas, algumas leis, e aí você tem o apoio de mais pessoas, mais famílias. E aí você chega, né, nesse ponto de mudança, ponto de inflexão. Então, isso diz respeito à liderança, né? E é a liderança dessas pessoas que sabem que as coisas estão erradas e que estão dispostas a agir, né, para essa mudança. E é por isso que essa colaboração, né, radical é necessária, né? E por que a gente ainda não conseguiu essa mudança, né? Quando a gente vê que essas coisas já estão aí há muito tempo, né? Mas agora eu estou vendo muito mais disposição da sociedade civil, dos negócios e da academia, né? Da pesquisa, as pessoas estão mais dispostas a trabalhar juntas para mudar as coisas. E a gente precisa dessa colaboração radical. E não existe outra alternativa, na verdade. Senão, a gente pode ir para todas as conferências, podemos escrever artigos, fazer palestras, né? Mas se não tiver, né, um número suficiente de pessoas mobilizadas, né, trabalhando juntas, dessas pessoas que sabem que as coisas estão erradas e querem colaborar, né? E não quer dizer só, né, nas ruas, quer dizer trabalhar juntas, né, ativamente, mudando suas organizações e dizendo, ó, a gente quer uma coisa diferente, né? É a única forma que a mudança acontece, né? Isso junto de uma história atraente. Então, cada lugar vai ser diferente, né? Mas o desafio é esse, o desafio maior é esse mesmo, né? Bom, eu adoraria poder, né, ter uma varinha mágica e resolver tudo, mas não é assim que funciona. Eu também estou vendo as perguntas aqui do chat, né? E sobre tempo, ou quanto que demoraria para uma transformação começar a acontecer, né? E é claro que a gente tem uma necessidade, né, principalmente climática e social, assim, que é urgente, né? São Paulo tem essa, né, esse desafio no litoral que a gente viu com as chuvas e essa, né, esse desastre. Então, existe essa ansiedade, né, e essa urgência, e aí, ao mesmo tempo, né, quanto tempo que demora, né? Será que a gente pode pensar na transformação nas nossas gerações ainda? E ele falou, sim, claro. Quando você vê, né, nessas outras transformações que aconteceram, é dentro de uma geração, talvez mais rápido que isso. A gente não sabe, né? Tem duas coisas que podem acontecer, assim. E esse é meu otimismo, vai querer o número 1, né? Primeiro que o número suficiente de pessoas se une e trabalha junto num período de 10 anos, né?
E a gente tem visto mesmo na própria aliança como que as pessoas se reuniram em 5 anos, né? A gente não achou que ia ter isso tudo em 5 anos. E esses hubs, né, e tudo. Então, a gente tem visto quão rápido isso pode ser, né? E tem muitas mudanças também acontecendo em outros lugares. A gente precisa conectar essas mudanças, né? Então, sim, 5, 10 anos é possível. Mas a opção número 2 é, se a gente falhar, né, esse risco de mudança climática e de perda de biodiversidade é bem assustador. Não quero minimizar esse risco, né, e o que pode acontecer. E a gente sabe, né, que tem essas possibilidades de colapsos horríveis, possibilidades. Mas se o pior acontecer, ainda assim, né, vai ser crítico que a gente tenha um número suficiente dizendo que vai ter uma alternativa. Claro que é melhor conseguir chegar nessa alternativa antes das catástrofes, né, e evitar essas catástrofes, mas 80% do tempo, vamos dizer que eu acordo de manhã pensando, a gente consegue, a gente consegue. De 10 a 20% dos dias eu acho difícil. Mas eu sou humano, né, assim mesmo. Mas então, né, a gente tem essas dúvidas e tem esses momentos mais deprimidos, mas o que eu digo mesmo é que é possível. E eu quero dizer, possível em 10 anos, ou 15 anos, mas 10, vamos ficar com 10. Bom, eu espero que isso esteja certo. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Celebrar e ter esperança. E essas coisas podem decolar, né? Ninguém achou, né, que a União Soviética na época iria colapsar, mas as coisas mudam muito rápido, né? Se a gente trabalhar juntos, a gente pode fazer essa mudança positiva acontecer rapidamente, né? Mas, para me repetir, né, a gente precisa dessa colaboração radical e de uma forma diferente de pensar, né? E assim, não é o caso de pensar que essas mudanças pequenas não são importantes. A gente precisa das duas coisas, né? Manter os pés no chão e, ao mesmo tempo, mirar nas estrelas, né? Então, tem que ter uma visão grande de esperança e ser bem pragmático, né? Trabalhar. E essas coisas não são opostas, elas são partes da mesma coisa. Obrigada, Stuart. A gente tem mais uma pergunta, mas não sei se a gente tem tempo. Bom, vou perguntar. Eduardo fez uma pergunta, né? Do risco, né? De cooptação dessa agenda de sustentabilidade que a gente tem visto, talvez, né? Assim. Eduardo, eu não posso dizer que a gente não vê isso, né? A gente vê o greenwashing, a gente vê, né, formas das empresas, governos falarem, e a gente também está vendo o well-being washing, né? Esse uso do bem-estar, né? Como uma linguagem, né? Mas não, na verdade, de forma transformadora. Então, usando isso para dizer, né, que fizemos uma mudança, o mesmo que aconteceu com as palavras sustentabilidade, pode acontecer com o bem-estar, né? E por isso que eu coloquei aquela lista, né, aquele último slide dos desafios, assim, nas 5 necessidades, né? Porque é realmente uma reflexão profunda, né, esses desafios para as organizações. Então, a gente precisa voltar a eles sempre, né? E eu falo, e quando a gente ficou super feliz de que 5 países falaram, né, que iam se juntar, e sim, eles mudaram o orçamento, eles mudaram algumas coisas, e isso fez uma diferença, né? Mas será que a gente pode dizer que são países do bem-estar? Não, né? Ainda não. Então, existe uma mudança muito mais profunda, né, que é necessária para poder dizer isso, né? E é a mesma coisa, né, quando a gente pensa em organizações, né? Será que quantas organizações podem, de fato, dizer que estão atendendo aquelas necessidades? Né? Então, a gente tem que se manter alertas, né, e atentos, assim. E isso é quase uma mensagem de sucesso, assim, né, um indicador de sucesso que as pessoas começaram a usar a sua linguagem e estão preocupadas de alguma forma, né?
E a gente tem que se manter alerta e lutar de volta, né? Mas essa palavra lutar, né, não quer dizer... Mas a gente está mesmo, né, lutando, mas a partir, né, de uma visão muito diferente do que é ser um ser humano, né? E essa mudança, ela precisa, né, do amor. Ela precisa da nossa mente, mas precisa das nossas emoções, né? A economia não é algo separado, né? A gente não pode falar. E essa palavra economia, né, vem da palavra grega oikos, né, gestão da casa. Então, a gente quer gerir bem nossa casa, né? De uma forma que funcione, né, com a natureza, mas que também com o amor, a partir do amor, né? Então, não importa de usar essa palavra amor, né? Porque ela é importante, e ela é o que somos enquanto seres humanos. E a forma na qual convivemos, né? E podemos viver juntos de outra forma, é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Stuart. Eu queria só checar aqui com os organizadores, que a gente já passou um pouquinho de tempo, né? Será que a gente fala de outra pergunta? Ou a gente termina? O nosso tempo está acabando agora. Me desculpa pelo nosso problema técnico, né? Que talvez atrapalhou um pouquinho. Obrigada, Stuart. Obrigada pelas suas respostas, pela apresentação. A gente vai compartilhar com vocês os slides, tá? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né? E eu adoraria ter mais tempo, né, com vocês. Mas eu espero, né, que vocês gostem muito de trabalhar juntos, né, e fiquem muito felizes. Eu me sinto super esperançoso só vendo vocês aqui, vendo os comentários, né, no chat, e tudo que vocês podem criar juntos, né. Bom, e eu falei daquele exemplo, né, nunca deixe esse senso, né, do impossível tomar conta, né, o impossível é possível. Isso é quando a gente sabe, né, que uma coisa é certa e a gente luta para que ela aconteça, né? Por mais que as coisas fiquem difíceis, não desistem, né, e trabalhem juntos. E eu quero muito saber o que está acontecendo no Hub brasileiro, o que está acontecendo também nesse grupo de líderes aqui. Quero aprender com vocês no futuro. Wonderful. Thank you. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente. De volta, Thaís, agora. Obrigada, Samuel, Marina, obrigada, Stuart. Esse tempo foi ótimo. E obrigada, né, por compartilhar toda a sua experiência, pesquisa. Requer muito tempo, né, esforço para ter esse conhecimento todo, né? Obrigada por compartilhar. Então, vou voltar para o português agora. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou colocar aqui no chat a imagem, né, a nossa nuvem de imagens compilada para vocês darem uma olhada, mas a gente também compartilha no grupo de WhatsApp por e-mail com vocês. E vou dar a palavra final dos agradecimentos para fechar esse evento incrível de hoje, de volta para o Marcel, para trazer os agradecimentos e fechar o nosso evento. Marcel, a palavra está com você. Obrigado, Thaís. É até difícil fechar esse encontro de hoje, depois desse papo com o Stuart. Não só pela inspiração dele, mas fica aquele gostinho de quero mais, queremos mais, Stuart. Então, a gente já se sente, eu diria, convidados a te chamar mais uma vez, para a gente poder continuar essa conversa em algum momento. Então, muito obrigado, Stuart. E a sua fala sobre ser possível me lembra muito aquele quote do Mandela, que fala que tudo parece impossível até que é feito, né? Então, e aí se torna possível. Então, muito, muito bom. Eu queria destacar só uma coisa antes da gente encerrar da fala do Stuart, que
para nós líderes sistêmicos, para esse grupo, para os agentes muda, isso é muito forte. Acho que aquela imagem que o Stuart nos traz sobre as 4 estratégias para a mudança sistêmica, eu destacaria como uma ferramenta muito importante, muito poderosa para a gente levar do nosso encontro de hoje, né? Então, criar novos bases de poder ou de poderes, acho que esse primeiro ponto é muito importante e é muito do que nós vamos fazer na próxima semana com a nossa imersão, com a construção desses vínculos, e a gente poder encontrar novas formas de distribuir poderes e de distribuir lideranças. O segundo ponto que o Stuart nos traz, que é promover uma nova narrativa e que ela seja atraente, isso é muito importante, né? Acho que nos carece, sobretudo para movimentos como os nossos, movimentos que muitos de vocês também atuam, que estão na fronteira da inovação. É muito difícil a gente construir uma linguagem que verdadeiramente atraia e que impacte o mainstream, que impacte e que mova ponteiros na grande massa, né? Então, a gente geralmente fala para os convertidos, eventualmente a gente consegue falar para aqueles que mudam por conveniência, mas aqueles que mudam por constrangimento é mais difícil. Então, eu deixo até uma recomendação também do Robert Shiller, né, o Nobel da Economia, que tem estudado muito sobre a economia da narrativa, né? Eu acho que isso é algo muito poderoso também para a gente poder aprofundar. E o terceiro ponto que Stuart traz, que é muito importante, acho que é a construção de conhecimento acessível e evidência, né? O Brasil tem uma cultura que não é necessariamente positiva, de políticas públicas não baseadas em evidência, né? Que é bem diferente de outros lugares. Então, como é que a gente pode, nesse grupo, mostrar as evidências vindo da sociedade civil, as evidências vindo do mercado, as evidências empíricas já de outras políticas públicas, por exemplo, um Bolsa Família, que tem evidência concreta de que políticas de transferência de renda com condicionalidade, sim, reduzem pobreza, sim, reduzem desigualdade, mas como é que a gente pode aprimorar a partir disso? Então, a gente tem, sim, instrumentos e recursos muito poderosos nesse grupo para poder construir esse conhecimento e essas evidências. E, por fim, o quarto elemento da estratégia que o Stuart nos compartilha, né, de transformar as crises em oportunidades. Eu acho que a pandemia realmente nos escancarou, né, nos mostrou as falhas estruturais, sistêmicas que nós temos. Então, acho que eu me inspiro muito numa das falas recentes do presidente Lula, ainda em campanha, quando ele disse que são nas grandes as grandes crises são as parteiras das grandes revoluções. E é exatamente essa fala do Stuart que eu acho que é importante para a gente, num momento tão difícil que a gente vive, né? Seja no momento da inovação, do nosso compromisso com a democracia, seja na enorme crise de desigualdade que a gente vive, na emergência climática que a gente está vivenciando todos os dias e com eventos cada vez mais extremos. Eu acho que é encontrar quais são essas oportunidades de transformação e a gente vai emergir um pouco mais nisso na próxima semana. Então, eu queria fechar com esse destaque dos 4 elementos da estratégia para a mudança sistêmica que o Stuart nos compartilhou, entre tantas outras coisas, que eu acho que é extremamente instrumental para a gente pensar o nosso trabalho. Então, muito obrigado, Stuart. Queria agradecer também o time da Dynamo Lab, aqui com o Ricardo, Maria Helena e todo o time Dynamo conectado. Agradecer o Sense Lab com a Thais aqui na nossa facilitação, que tem nos apoiado muito com conteúdo de metodologia. A UpLab, o time da UpLab, que tem nos apoiado muito aqui com comunicação, posicionamento, mobilização. A WeWall Brasil, o Sistema AB Brasil, a Choca, a Economia da Comunhão e a Agro Social por nos apoiarem a chegar e mobilizar lideranças como vocês, ao Instituto Helda Gerdau, que tornou tudo isso possível, e ao Centro de Empreendedorismo
e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas, que está se aproximando muito desse conteúdo. Também agradecer a Aramos, a Bambual Editora, a P2 Vídeos, o Guilherme Baboni, nosso host técnico, a Fernanda pela tradução e, em especial, a Marina e o Samuel pela facilitação desse diálogo entre o Stuart e as lideranças sistêmicas. Então, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana. E, antes disso, outros encontros assíncronos vocês receberão. Então, muito obrigado e tenham todos uma ótima semana. Tchau, obrigada, pessoal. Daqui a pouco a gente encontra ao vivo. Bye, Stuart. Thank you for being with us. Bye.